Números capítulo 22. Partiram, pois, os filhos de Israel e acamparam nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe teve grande medo do povo, porque era muito. E Moabe teve pavor dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos de Midian: agora lamberá esta congregação tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era naquele tempo rei de Moabe. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito. Eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-mo este povo, porquanto é mais poderoso do que eu, para ver se, porventura, poderei feri-lo e lançá-lo fora da terra. Porque eu sei que aquele que tu abençoas é abençoado, e aquele que tu amaldiçoas é amaldiçoado. Foram-se os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então, os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, mos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem, pois, amaldiçoa-mo, talvez possa pelejar contra ele e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então os príncipes de Moabe se levantaram e voltaram a Balaque e disseram: recusou-se Balaão vir conosco. Tornou Balaque a enviar outros príncipes, em maior número e mais honoráveis do que aqueles. Chegados a Balaão, disseram-lhe: assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir ter comigo, porque grandemente te honrarei, e tudo o que me disseres farei. Vem, pois, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, peço-vos que também vós aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Iria ele montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, desviou-se do caminho e foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se na vereda das vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra ela o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta:
porque zombaste de mim. Oxalá tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que teu és até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre o seu rosto. Disse-lhe o anjo do Senhor: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviasse de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então disse Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se é mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Disse o anjo do Senhor a Balaão: vai com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, essa falarás. Assim, Balaão foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do seu território. Disse Balaque a Balaão: porventura, não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Na verdade, não te posso honrar? Respondeu Balaão a Balaque: eis que vim a ti. Porventura, posso agora de alguma coisa falar? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Então Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas, e enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu, pois, que pela manhã tomou Balaque a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu dali a última parte do povo.